Se eu fosse a sua terapeuta hoje, eu começaria já esse vídeo te perguntando: por que você está aí, sentadinha nessa cadeira de vítima? Meu nome é Simone, eu sou terapeuta e sou também nutricionista comportamental. Quantas oportunidades, mudanças, transformações você simplesmente perdeu por conta do medo? Medo é uma emoção e eu quero trazer isso para você agora. O medo é uma emoção, então a gente tem que olhar de frente para o medo, porque senão ele se torna grande demais. Você quer realizar seus sonhos e você só vai fazer isso se você sair da cadeira de vítima. Aquela cadeira que você está ocupando por muito tempo, dizendo que todo mundo tem sorte e eu não tenho, por que que fulano conseguiu e eu não? Ah, ninguém me estende a mão. Não, não é. Não é esse o problema. Cada pessoa tem que olhar para as suas próprias necessidades. Tudo começa no autoconhecimento. E o convite de sair da cadeira de vítima é olhar para si mesmo e perceber que o seu projeto original não é tá aí. Você não foi concebida para ocupar essa cadeira. Você falou: olha, é confortável sentar aqui. Eu justifico os meus fracassos quando eu sento aqui. Eu posso ocupar o mundo, a sorte, quiçá Deus, pela minha falta de oportunidade, quando na verdade é pela minha falta de ação. Meu movimento é que está ausente. Então, quando a gente fala de medo, a gente tem que entender que medo é uma emoção. E tem lugar certo, porque ele é útil. Ele é útil para proteger a gente de grandes coisas. Então, o medo, vamos dar uma forma para ele, e você coloca essa forma atrás de você. Esse é o lugar do medo. O lugar da segurança. Ele vai te proteger de algumas coisas, sabe? Por exemplo, se a gente tira o medo de uma pessoa, ela fica um pouco inconsequente, ela vai tirar racha com o carro em alta velocidade, ela vai estar no 17º andar de um prédio e vai falar: "Nossa, que vista linda, e se eu me jogar? Será que eu chego lá em quantos minutos?". Então o medo ele protege, né. Então nesse sentido de proteção, quando o medo está no lugar certo, ok, ele é útil. O problema é que eu desafio você a responder essa pergunta para mim, coloca nos comentários depois. Eu estou colocando medo à minha frente? Porque quando eu coloco medo, essa segurança aqui, em vez do lugar original, o que que ele se torna? Uma limitação, um muro, onde você não consegue enxergar as suas saídas, as suas oportunidades, porque o medo está ali na frente e é tudo que você vê. Como que ele saiu daqui e veio aqui para frente? Você que colocou. Sim, você que colocou, autorresponsabilidade. Por que que você colocou o medo aqui na frente, mas que ele está aí na frente e que foi você que colocou, isso é um fato. Sabe por quê? Porque emoção é uma emoção, ela não anda sozinha, ela não saiu do lugar original e ocupou o lugar de limitador na tua vida sozinha. Você achou que precisava de mais segurança, precisava colocar isso mais na sua vida, se proteger de tanto que apanhou, de tanto que se machucou, de tanto que se decepcionou, de tanto que se frustrou. E aí você falou: "Ai, medo, vem cá, vem aqui comigo, vem aqui na minha frente". E aí você passou a olhar somente para essa limitação, que é o medo. Então, saindo da cadeira de vítima, indo para a cadeira do protagonista da sua própria vida, assuma. Eu coloquei aqui, eu tiro, ninguém mais. Quando a gente assume que eu coloquei, eu assumo que eu posso tirar, você acaba de levantar da cadeira da vítima e ir para a cadeira da protagonista da sua própria vida. Vamos parar de responsabilizar o mundo, o universo, Deus e os outros sobre as nossas falhas e as nossas frustrações. E o convite é realmente encarar o medo, olhar para o medo. E não tem fórmula mágica. Às vezes a gente traz isso da nossa criação, do meio onde a gente vive. Mas ele não me define. Não é uma sentença. Eu posso olhar e falar: basta, agora eu não quero mais. Você foi útil e agora você vai para o lugar certo. Vai me proteger, mas não me limitar. Quando você faz isso, você cria coragem. Coragem realmente para lidar com as frustrações.
lidar com os acertos e os erros e as consequências dos seus atos. Entenda que pode ser confortável, quentinho, gostoso ficar onde você está, mas é por um momento. Depois vem a frustração, a culpa, a vontade de agir e aí eu sento na cadeira errada, a de vítima. Então, quando você passa a ter a decisão de olhar para o seu medo e entender que você está no controle das suas emoções, você vira o jogo. Então, o primeiro passo, sair da cadeira de vítima. Como? Me autorresponsabilizando. Dizendo o basta, independe de qualquer coisa, de qualquer decisão, de qualquer pessoa. Só depende de mim. Depende de mim. Então saia desse lugar quentinho, que momentaneamente te agrada e que depois te frustra. Percebe? Você sentou aí na cadeira da vítima porque apanhei demais, me decepcionei demais, me frustrei demais e aí eu quis me proteger. Só que tá aqui você hoje me ouvindo frustrada, se sentindo infeliz. Então é simples. Deu certo? Não deu. Num primeiro momento fez muito sentido. Eu realmente me senti mais protegida do outro. Mas o sentimento da frustração continua presente. Pior, porque agora sou eu. Eu posso continuar tentando justificar, me justificando, ainda responsabilizando o outro, mas a partir do momento em que eu me fechei, o medo me cercou e aí eu decidi ficar aqui, aí já não tem mais como eu 100% garantir que a culpa é do outro. Aí eu sou obrigada a olhar para mim e falar: meu Deus, eu me coloquei aqui. Não adianta eu ficar esperando a mãozinha para me puxarem. Eu preciso levantar e sair. E não tem outra forma a não ser olhar para o medo, nomear este medo, dar nome a ele. Eu estou aqui paralisada na minha vida porque eu estou com medo de me frustrar. Ok, mas eu estou frustrada. Eu estou paralisada. Isso também está me deixando mal. Então, escolha. Eu quero continuar aqui ou eu quero sair? Eu sei que você quer sair. Sabe por quê? Porque aí nunca foi o teu lugar. Aí não é. O projeto original da tua vida não é aí. Você sabe o tamanho dos sonhos que você carrega. Você sabe as transformações que você precisa fazer no seu lidar com as pessoas, no seu aprendizado, na sua forma de lidar com o mundo. Você sabe que no fundo você nasceu para ser protagonista da sua vida. Então, é só uma decisão. Quando a gente olha o medo, domina o medo, dá nome ao medo e fala: opa, você é pequeno. Porque quando tudo que a gente não olha, a nossa imaginação é muito fértil, o nosso cérebro constrói e transforma esse medinho num medão, pelo simples fato de eu não estar encarando ele. Então, encarar é uma decisão. E eu espero do fundo do meu coração que hoje você decida e olhe para este medo. Veja o quão pequeno ele é. Você é maior. A sua vontade de se transformar, a sua vontade de realizar seus sonhos, suas metas, seus objetivos, ela é maior do que este medo. Você não olhou para ele, então a sua imaginação fez com que o medo parecesse um bicho de 7 cabeças, mas ele não é. Então, quando a gente olha, a gente percebe que nós estamos no comando e que você sim, por ser grande e ele pequeno, você consegue dominar esse medo. Basta olhar, entender. Ele é meu, ele é herdado. Não importa tanto, o que eu preciso mesmo é decidir e me livrar. Eu domino o medo. E quando a gente fala de dominar o medo, exige coragem de olhar, mas você não precisa ser forte. Ai, mas eu me sinto fraca, Simone, eu não consigo olhar para o medo. Não. Você pode estar se sentindo, olha a sua fala, eu me sinto fraca. Você pode estar se sentindo fraca, mas fraca você não é.
O sentir é essa construção que o cérebro faz, e ele faz com que a gente acredite. Encara seu cérebro não como apenas um órgão, porque ele não é. Ele é uma máquina que registra todos os momentos. E aí ele vai criando modos para poder sobreviver. Tudo que a gente repete com muita frequência acaba se tornando uma verdade para o nosso cérebro. Então, se eu passo, consequentemente, dias e dias falando que eu sou fraca, que eu sou medrosa, que eu sou infeliz, que eu não tenho sorte, eu passo com frequência a falar isso, o meu cérebro registra isso e passa a fazer com que você acredite que você é isso. Sabe? É a reclamação, eu sempre falo isso. Reclama, 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 mas não age. O que é reclamar? Vamos pegar a síntese dessa palavra? Clamar é quando a gente clama, clama a Deus, a gente clama coisas boas para nossa vida, né? Então a gente fala, clamar. E o reclamar é clamar, 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 clamar diversas vezes. E aí o que você está clamando e reclamando para a tua vida? Provavelmente só coisas negativas. E aí o seu cérebro está associando isso como uma verdade. Ele é uma máquina. Então é o prompt do chat que você está colocando aqui. Ó. Então a minha proposta é vamos mudar isso. Vamos mudar. Então primeiro é sair da cadeira de vítima e o segundo passo aqui é reprogramar a sua mentalidade. E isso a gente tem diversas técnicas para isso, com a ajuda de profissionais, até a hipnose. Mas não estou falando disso não. Eu estou falando da reprogramação que o jeito que você já programou, vamos reprogramar. E aí o começo disso tudo é preste atenção no que você fala, no que você clama. Esse é o segundo passo. O que eu tenho falado para mim mesma e para as outras pessoas e tem se tornado verdade na minha vida. E aí depois eu responsabilizo o outro, a falta de sorte e todas essas outras coisas que a gente já falou. Mas tudo começa no meu pensar e no meu falar. Como o seu cérebro está programado para reclamar, para ficar nesse modo segurança, ele está te protegendo na cabeça dele. Só que você está aí limitada, amarrada, frustrada. Então, reprogramar é primeiro passo, é mudar o que você fala. Ele vai continuar pensando, só que na hora de você vai parar. Você vai parar, você vai falar: "Opa, espera aí, não vou dizer isso não". Quando vier aquela reclamação interna, sabe? O: "Ai, eu não acredito, de novo não deu certo aquilo que eu estava planejando, eu não tenho sorte mesmo". Quando vier essa mensagem, na hora de falar, você não vai dizer. Você vai falar o contrário. Você vai falar: "Poxa, não deu certo essa vez, vai dar na próxima". E mais, eu vou olhar para o que não deu certo e vou reorganizar. Eu vou ajustar a rota e vou tentar de novo, e de novo, e de novo. Isso é ser resiliente. E aí eu vou começar a reprogramar o meu cérebro. Mas assim, também não é magia, é terapia. Então quando eu tô falando para você, você vai pensar e você vai calar, não vai ser assim: "Ah, assisti o vídeo da Simone, agora toda vez que eu pensar eu vou". Não. Mas já de pronto, sabe o que vai acontecer? Você vai pensar, vai falar e vai perceber que falou. Porque até hoje você não percebia. Te garanto que não. Virou um costume. E esse costume é um treinamento da tua máquina cérebro. O resultado não vai vir mesmo. Não vai vir mesmo. Então, o primeiro passo é você ouvir que você falou e trazer para o consciente: eu devia ter reprogramado. E aí, à medida que você vai fazendo isso algumas vezes, vai chegar a hora que você vai conseguir não falar e falar o certo. E aí, o próximo caminhar disso é já pensar de um jeito diferente. Então, é um processo. Não é da noite para o dia, é um processo. Requer o quê? Vigia, sabe? Você tá no comando e não o cérebro. Essa coisa de eu nasci assim, morri assim, Gabriela, sabe? Não é, não é.
Isso é uma desculpa que você está dando para si mesma. E quem está pagando essa consequência é você, não é mais ninguém. Então para de se justificar e começa a agir, começa a mudar, começa a transformar. Aí você vai ver o resultado acontecer. E aí você vai falar: puxa, era só eu. Eu estava me prendendo. Eu me sentia presa, mas era eu mesma que estava me prendendo. Sabe aquela parábola que falam: você deixa um elefante amarrado no pé de uma mesa de plástico e ele fica ali. Um elefante com a força e peso de toneladas. Ele caminharia e em 3 passos aquela mesa se quebraria em pedaços. Mas ele não tem uma coisa chamada consciência da força que ele tem, do tamanho que ele tem. E aí eu te pergunto, você tem consciência do tamanho que você é? Da força que você tem? Até agora eu não tinha. Porque se você estava aí sentadinha na cadeira de vítima, é porque você não tinha. Mas agora você tem. Eu vim aqui para te falar isso. O medo, por maior que ele seja, ele é só uma emoção. E você, por menor que esteja se sentindo, é uma grande mulher que está só esperando uma transformação. Para de esperar. Seja você a sua própria transformação. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, fala para mim quais são os seus medos. É um prazer enorme estar aqui trocando ideia com vocês. Até a próxima.